Eu vou começar me apresentando novamente, porque é uma aula que eu vou disponibilizar depois. Eu sou a Karina, da Candeia Saboaria. Eu estudo e pratico a saboaria, cosmética natural, há mais de 10 anos, né? Quando eu comecei a fazer principalmente aqueles sabões que o cachorro tá aí lá. Mas deixa eu fechar a janela só um minuto. Então, quando a gente começa a fazer sabões mais finos para uso no banho, a gente começa a ter contato com matérias-primas de melhor qualidade para a gente fazer os sabões. Então, por isso que é importante a gente conhecer os óleos e manteigas vegetais que a gente tem à nossa disposição. Aqui, como estamos, para quem está aqui no Brasil, eu foco muito nas matérias-primas brasileiras, mas eu tenho algumas alunas que, apesar de serem brasileiras, não moram aqui na Suíça. Então, lá ela não vai conseguir comprar manteiga de bacuri, sei lá, um óleo de castanha do Pará, que são coisas muito específicas e produzidas ainda em pouca quantidade no Brasil. Mas a gente tem também outros óleos e manteigas que são mais clássicos, né, na saboria e mais cosmopolitas também, né, que já pode se encontrar em vários lugares do mundo. Eu tenho também uma aluna que mora no Havaí, que lá ela me contou que ela consegue comprar quase todas as matérias-primas pela Amazon. Não a Amazon Oil, que é o meu fornecedor preferido, mas pela Amazon mesmo, aquela empresa grande e tem disponibilidade de óleos e manteigas. Eu preparei, então, uma apresentaçãozinha e para poder nos guiar e para vocês terem também essa experiência visual de ver como é esse óleo, como é essa manteiga, né? No caso de serem produtos que vocês não conhecem, mas a maior parte das informações eu vou estar falando mesmo. Então, quem quiser, quem se interessar, pode ir anotando. Então, para começar, né? Por que a gente fala de óleos e manteigas? Porque é a partir dos óleos e manteigas que a gente produz um sabão. Então, aí nesse slide, vocês vão ver a reação química da saponificação. Não é nada muito complexo, assim, é uma química básica que a gente aprende lá no ensino médio, às vezes a gente esquece, né? Mas é muito simples e é interessante a gente entender isso para depois a gente entender o que está acontecendo ali quando a gente vai misturar a lixívia aos óleos vegetais. Então, a gente tem aqui a molécula de gordura, primeiramente, que é o triglicerídeo, que é essa cadeia carbônica ligada, né, aos átomos de oxigênio. E a gente liga, então, os triglicerídeos à soda cáustica, que é o NaOH, que é um átomo de sódio, Na, mais a hidroxila OH. Então, quando a gente verte essa soda cáustica diluída em água sobre os óleos e gorduras vegetais, a gente vai ter, então, o sabão. E o que ele é, o sabão, quimicamente falando? Ele é um sal, é um tipo de sal. Então, o sabão, ele tem essa cadeia carbônica aqui, que veio do triglicerídeo, e tem também o íon Na+. Ele está meio apagadinho aqui, mas é Na+. Então, o que isso quer dizer? Que a cadeia carbônica ela passa a ter a parte apolar, né, que é do próprio triglicerídeo, e tem também a parte polar, que veio da soda cáustica. Então, por ele ser polar e apolar, ele se liga à água e à sujeira. Sujeira é apolar, que tem a ver com as gorduras, as sujidades, e a parte polar, que vai se ligar à água. Então, ela faz um arraste da sujeira através da água na formação da espuma. E, inerentemente, todo sabão possui glicerina, que é o glicerol.
Então, qualquer sabão produzido de maneira natural, ele vai ter glicerina. Existem, sim, os sabões glicerinados, né? Até vou dar uma aula de base glicerinada translúcida, que é um sabão que, em vez de ter uma maior porcentagem sobre a gordura, que vocês vão entender mais para frente, ela tem uma maior porcentagem de glicerina, que a gente acrescenta um pouco a mais de glicerina. Mas todo sabão natural ele é por si só rico em glicerina. Então, é um pouquinho do que eu falei antes, né? Aqui tem a cadeia carbônica do óleo da manteiga vegetal, que ao ser saponificado, né, ao ser reagido com a soda cáustica, NaOH, vai formar essa outra molécula que tem a cadeia carbônica mais o íon solúvel em água, que é o sabão. Para a gente poder calcular a fórmula, então, do nosso sabão, a principal informação que a gente precisa ter é o índice de saponificação, que é esse IS. Então, vocês podem ver que cada tipo de óleo e gordura vegetal tem um índice de saponificação específico. Então, a gente precisa ter uma tabelinha dessa ou usar uma calculadora eletrônica de saboria que se chama Mendrolândia ou SoapCalc, para poder calcular, então, a nossa fórmula. Eu sempre ensino calcular à mão para a gente entender exatamente qual a função de cada produto, de cada ingrediente na nossa fórmula. Então, por exemplo, o óleo de coco da praia, o índice de saponificação dele é bem alto. É o maior aqui dessa tabela, 0,183. O que isso quer dizer? Ele precisa de uma para saponificar 1 grama de óleo de coco da praia. Então, aqui eu dividi os óleos tipo coco, as manteigas amazônicas e óleos amazônicos, e alguns que já são clássicos na saboria. E a gente também, que eu estou classificando como insaturado e saturado, porque essa é uma informação importante na hora de formular o nosso sabão, e também os principais tipos de ácidos graxos presentes em cada tipo de óleo e gordura. Então, quando a gente vai formular um sabão, a gente precisa pensar nesse equilíbrio dos óleos e das gorduras. A princípio, quando a pessoa está aprendendo a fazer o sabão, aprendendo a técnica de saboria, eu recomendo colocar 70% de óleos saturados e 30% de óleos insaturados. Dentro desses saturados e insaturados, a gente vai ter, né, esses tipos diferentes de ácidos graxos. São os láuricos, mirístico, esteárico, palmítico, linoleico e ioleico. Dentro dos saturados estão esses primeiros 4, que é láurico, mirístico, esteárico e palmítico. E dentro dos insaturados estão os linoleicos e oleicos. Então, os óleos insaturados, eles são mais condicionantes e emolientes, enquanto os outros óleos, que são saturados, trabalham mais a dureza da barra, o poder de limpeza, a estabilidade da espuma. À medida que a gente vai estar preparando a massa do nosso sabão. Longa cadeia de carbonos, apenas com ligação simples entre os carbonos, então não tem ligação dupla. Já a gordura insaturada tem essa ligação dupla entre os carbonos, e o que isso vai, né, de maneira prática, como que isso interfere na saboria? As gorduras insaturadas são mais líquidas à temperatura ambiente, que é o azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de castanha do Pará, óleo de semente de uva, enquanto as gorduras saturadas, por terem a cadeia carbônica completa, sem ligação dupla, são mais estáveis e são mais sólidas ou pastosas, que são o caso dos óleos de coco e das manteigas mais duras, como cupuaçu, cacau, karité, bacuri. E outra informação também, a gordura saturada,
ela também é mais estável à reação de oxidação, enquanto a insaturada é mais instável, por isso ela é mais sujeita à oxidação. Então, se a gente resolver fazer, por exemplo, um sabão com maior quantidade de gordura insaturada, é interessante usar um antioxidante, que pode ser uma vitamina E ou uma oleoresina de alecrim. Outro ponto que a gente observa bastante ao produzir o nosso sabão é que ele precisa ter uma sobregordura. Lembrando lá daquela reação de saponificação, a gente precisa que sobre um pouco mais de gordura que não vai reagir com a soda cáustica, para que essa gordura permaneça ali na barra de maneira íntegra, e é ela que vai dar suavidade ao sabão, que vai permitir que seja um sabão próprio para o banho, tanto para o cabelo quanto para a pele. Então, essa sobregordura é muito comum também ter o nome de superfatting em inglês. Se vocês forem ler, né, alguma matéria em inglês, então a superfatting é essa sobregordura, que é essa margem de segurança que a gente mantém de óleo livre no sabão, que varia, geralmente é 5%, mas pode variar até 20%. Essa variação depende da composição de óleos e gorduras do nosso sabão. Um sabão só de óleo de coco ou com mais óleo de coco pode permitir até 20% de sobregordura. Enquanto um sabão com mais gordura insaturada, mais gorduras líquidas, como o azeite de oliva, ele não permite mais que 5% de sobregordura, porque é um sabão cuja base cristalina é menos estável, então não dá para pôr muita sobregordura. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade, só me interromper. Karina, pode falar. Por exemplo, um óleo de castela, que é só azeite, eu nunca fiz ele, né? O azeite, ele é bem líquido, assim, né? Na questão de, vamos supor, para dar uma dureza, assim. E aí a gente sabe que fica. Mas, assim, e com o tempo, será que ele não derreter tanto assim, vai ficar mais molenguinha? Ou, assim, tudo depende da questão da cura também? Esse eu Tem nunca vários fiz. fatores. Vou até te mostrar aqui uma foto que está num slide mais para frente. Que é essa aqui. Ai, lindo demais. O sabão de castela, feito lá na Síria, não, melhor, o sabão de castela é feito mais em Portugal e na França, né? Enquanto o sabão de Alepo é o próprio da Síria, que infelizmente a maioria das fábricas lá de Alepo foram destruídas, né, por conta da guerra. Mas vocês conseguem, eu super recomendo procurar no YouTube vídeos do preparo dos sabões de Alepo, que é, assim, muito lindo. Eles fazem numas fábricas, assim, bem artesanais, no chão, vão cortando as barras do sabão, é uma coisa linda, muito típica de lá. E aí a qualidade do sabão de Alepo não se compara a um sabão de azeite que a gente consegue fazer no Brasil. E eu acho então que não é por a mesma algumas coisa. características. Tá vendo que o miolinho desse sabão aí é bem verdinho? Aham. Se a gente e ele é assim mesmo, não é por conta da foto, não. Eu sei, uma amiga já me deu um sabão de Alepo e ele realmente é bem verdinho por dentro. O que acontece? A qualidade do azeite deles é muito superior ao azeite que a gente consegue aqui no Brasil, pelo menos em supermercado comum, né? Porque Pode ser assim, que alguém consiga importar um azeite maravilhoso, mas não é o caso comum. Porque a gente tem os azeites, né? Que a gente sabe que tá mais acessível, mas assim, nas prateleiras tem uns assim que os preços são assim, exorbitantes, né? Como é que você vai fazer um azeite, um sabão com aquele valor aí, vai ficar muito. Mal a gente consegue usar na alimentação, né? Então, na drogaria fica bem exatamente. restrito. Não, mas eu sou doida para fazer. Mas então é isso, assim, acho que para fazer um bom sabão só de azeite, tem que ter um azeite de ótima qualidade. O sabão lá o azeite de Alepo já me falaram que ele é bem verdinho mesmo, da cor desse sabão aí, então é uma outra coisa. Entendi. Então, Além disso, eles deixam curando assim por quase um ano o sabão de azeite. Uhum. Então não é a mesma coisa da gente, azeite, sabão de castela e o Alepo, não, e se a gente for fazer aqui, se eu for fazer só de azeite, não seria a mesma coisa
desse aí do É, Alepo. não, a gente não vai conseguir atingir a mesma qualidade. Mas dá para fazer e fica um sabão de ótima qualidade, assim, tendo em vista, né, as características do óleo de oliva. O que, que vai Entendi. acontecer? Um sabonete feito só de azeite de oliva, você tem que deixar ele curando pelo menos uns 3 meses, para ele ter uma dureza mínima. Ele é um sabonete que não vai dar muita espuma, ele vai ser super emoliente, então ele precisa de você deixar ele bem sequinho após o uso, porque ele vai derreter mais fácil, não tem jeito. Ele é um sabonete, Entendi. assim, que ele fica tipo um puxa-puxa, assim. Uhum. Ele é muito molinho. Boa tarde, Então, Diógenes, que chegou agora. Quem chegou obrigada. agora, podem ficar à vontade, viu, gente, para fazer perguntas durante a aula. Estou respondendo aqui a colega Desculpa o de atraso. óleo de coco, porque o óleo de coco vai dar um pouquinho mais de dureza, vai melhorar a espuma e vai dar uma qualidade melhor para o meu sabão, já que o meu azeite de oliva não é assim dos melhores. Então, essa é a estratégia que eu uso quando eu quero fazer um sabão de azeite. Que aí eu vendo muito ele como um sabonete mais neutro para criança, para recém-nascido, né? Para pessoa idosa que tem a pele já muito sensível. Vou voltar lá então onde a gente estava. Adiantei, né? Não, não tem problema nenhum. Então, a gente estava falando de tipos de óleos vegetais, né? Então, a gente tem os óleos, as gorduras. Dentro das gorduras estão as manteigas, né? Manteiga é um termo popular que a gente usa para chamar as gorduras que são mais sólidas. E as ceras vegetais, que todos esses 3 tipos são lipídios. E a gente tem também os óleos essenciais, que às vezes as pessoas confundem achando que são óleos gordurosos, mas não são. Os óleos essenciais são outra classe de compostos químicos, que são óleos voláteis, formados principalmente por terpenos e fenilpropanoides. Eles têm essa denominação de óleo porque são lipofílicos, ou seja, se diluem em óleo, têm afinidade pelo óleo, mas não são óleos graxos. Então, a gente não vai abordar óleos essenciais nessa aula. Eu posso fazer depois uma outra aula sobre óleos essenciais na saboaria, mas hoje o nosso foco são os óleos e as gorduras vegetais, os ácidos graxos, são os lipídios. Então, aqui só para vocês terem uma noção melhor, eu sou bióloga, tá? Eu gosto muito de estudar o metabolismo vegetal, foi inclusive o foco, né, do meu doutorado. Então, aqui a gente tem o metabolismo vegetal que a gente chama de primário, que é o básico, e que quase todas essas reações acontecem também de alguma maneira nos animais. Então, nós animais produzimos lipídios, assim como as plantas produzem os lipídios. São óleo de coco, óleo de castanha, né, das oleaginosas, óleo de amendoim. E já o metabolismo secundário acontece apenas nas plantas, são produtos produzidos apenas no reino vegetal. Dentre eles estão os terpenos e os compostos fenólicos, que têm a ver com os óleos essenciais. Então, são produtos totalmente diferentes. Eu vou só ligar aqui o meu computador na tomada. Karina. Oi. Sobre as ceras, eu nunca usei a cera na saboaria. Quais são as ceras que se usa mais na saboaria? Que são as mais típicas, né, para poder colocar? Primeiro, assim, a função da cera na saboaria seria manter a barra mais dura. Mas a gente não pode usar muito porque a cera ela não dá espuma e ela impede um pouco a ocorrência de espuma. Então, por exemplo, se você quiser fazer um sabão, a única cera que eu já usei na saboaria foi a cera de abelha. Eu coloco 5% de cera de abelha. É um sabão que eu faço com produtos de abelha. Eu coloco própolis bruta, eu coloco cera de abelha, eu coloco mel.
Então, eu coloco entre 5% a 10% de cera. Eu sei que tem gente que usa, por exemplo, cera de carnaúba também, que é uma cera vegetal. Tem a cera de candelila e tem a estearina vegetal, que é uma cera derivada da gordura de palma. E seria Todas como essas... uma sobregordura também, ou não? Ela pode ser saponificada? Pode ser saponificada, inclusive tem índice de saponificação para ceras. Aí você tem que considerar. Ah, tá. E aí usa não mais que 10%, tem que fazer o experimento assim, para ver como que ela vai reagir ali na massa do sabão, né? Então, As entra ceras, como... elas geralmente dão uma tendência de superaquecer a massa, então a gente usa bem pouco quando está na saponificação a frio, e também pelo fato de dela reduzir muito a espuma do sabão, então a gente usa sempre pouca cera, mas tem a vantagem de melhorar a dureza da barra. É bom colocar, tipo, no melhorar... azeite, se for fazer um tipo de azeite. Isso. Se for fazer um sabão de azeite, colocar a cera de abelha, então, assim, para... espuma. Se você colocar cera de abelha, também vai produzir pouca espuma. Então, por isso que na minha prática, eu gosto de colocar uma porcentagem de óleo de coco junto. Ah, tá. E vai ficar bem cremosinho nesse sabão, né? É. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, dentro das gorduras, a gente separou, né? Mostrei para o pessoal. Tem as gorduras saturadas e as insaturadas. As saturadas, que são as gorduras que não têm ligações duplas entre as cadeias, entre os átomos de carbono, é uma cadeia de ácido graxo estável. Ela é mais sólida e pastosa à temperatura ambiente, considerando 23 graus, né, como temperatura ambiente. Quando eu fui para Manaus, eu vi que todos os óleos de coco ficam super líquidos lá, enquanto aqui em Minas geralmente estão sólidos. Então, isso é um pouco relativo. E as gorduras saturadas sempre vão conferir mais dureza e estabilidade ao sabão. E algumas melhoram a espuma, outras não. Umas melhoram a espuma, assim, umas dão mais espuma e poder de limpeza, como os óleos de coco, e outras dão uma espuma mais cremosa e mais emoliente, mas sempre aumentam a dureza do sabão. Então, assim, o principal que eu acho que a gente tem que conhecer na saboaria são os óleos láuricos, que são os óleos ricos em ácidos láuricos, que são os óleos tipo coco. Aqui no Brasil a gente tem uma grande variedade de óleos de coco, como o coco da praia, né, que é que foi o mais comum aí que apareceu nos supermercados para uso na alimentação. Aquela marca Copra é coco da praia. Tem o coco babaçu que eu amo, assim, é o que eu mais tenho usado ultimamente na saboaria. Tenho buscado usar muito matérias-primas locais, por isso eu estou focando muito no babaçu. Tem o coco palmiste, que eu vou falar mais para frente, que é extraído da palmeira do dendê. Tem o coco licuri, que é um coco nativo também, entre Caatinga e Cerrado, assim como o babaçu está entre Caatinga e Cerrado. O coco licuri também é um óleo de coco um pouco mais emoliente, pode fazer, assim, com segurança, um sabão só de óleo de coco licuri, que ele vai ficar delicioso. Tem o tucumã e o murumuru, que são do mesmo gênero botânico, são duas plantas amazônicas. Então, esses óleos tipo coco são ricos nesse ácido, que é denominado ácido láurico, né? O ácido láurico tem grande poder anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico, por isso que é legal, por exemplo, também colocar, se você for fazer um desodorante em pasta, fazer usando óleo de coco. E além disso, os óleos de coco, eles são... É sempre bom ter uma porcentagem de óleo de coco no seu sabão, como eu estava falando do azeite de oliva, porque ele melhora vários aspectos do sabão, que é a dureza da barra, né? Porque o seu cliente não quer comprar um sabão que vai derreter com 2 dias, né? Quando é para uso pessoal, a gente já tem um entendimento melhor. Quando a gente faz um sabão de azeite, eu sei que eu preciso ter muito cuidado, que ele vai derreter mais fácil, e eu aceito isso, né? Porque realmente é um sabonete muito bom para dar um banho num bebezinho recém-nascido.
Mas aí o ácido láurico, ele também melhora a espuma, faz um sabonete que tem óleo de coco, faz muita espuma. E, além disso, o óleo de coco, ele pode ser usado puro na pele, né? Qualquer um desses óleos, tipo coco. O tucumã e murumuru é mais difícil, porque são manteigas mais duras. Mas, de maneira geral, os óleos de coco têm as moléculas muito pequenininhas, assim, a nível químico mesmo, e tem maior penetração, por exemplo, no cabelo. Eu gosto muito de fazer oleação capilar com óleo de coco, o óleo que o meu cabelo mais gosta. Então, adentrando, né, nos óleos de tipo coco, tem aí primeiro o coco babaçu, eu sou, assim, uma grande fã do óleo de coco babaçu, que ele é nativo tem um pouquinho aqui no Cerrado, mas principalmente no Nordeste do país. O óleo, ele é extraído dessas sementes aqui branquinhas, e eu coloquei essas mulheres aqui porque tradicionalmente os coquinhos do babaçu são coletados e manipulados por grupos de mulheres, que são chamadas quebradeiras de coco babaçu. São grupos tradicionais, né, dessa região, assim, principalmente da Bahia, se não me engano, mas tem também no Maranhão, ali em Alagoas, as quebradeiras de coco babaçu, são mulheres que saem aí com seus balaios, coletando os coquinhos, depois quebram os coquinhos um a um, e elas têm cooperativas que compram esses coquinhos para extrair o óleo de coco. A gente já encontra também para comprar o mesocarpo do coco babaçu para fazer bolos lá na culinária. É um óleo, assim, excelente. O que eu tenho comprado é esse que está aí na foto, que é da cooperativa Copal J. Se vocês quiserem só colocar na internet óleo de coco babaçu orgânico da Copal J. É um óleo, assim, de excelente qualidade. Eu uso ele tanto na cozinha quanto para fazer sabão, e de custo-benefício muito bom também. Essa garrafinha aí custa cerca de R$ 30, comprando uma quantidade um pouquinho maior. Vale muito a pena. O preço é bem mais em conta do que um óleo de coco da praia. Então, como eu disse, o óleo de coco babaçu é rico em ácido láurico. Ele tem uma textura, eu percebo ela um pouco mais cremosa, assim, menos dura do que o óleo de coco, o óleo palmiste, ele é mais cremoso, talvez mais parecido com o óleo de coco licuri. Mas no sabão ele traz, então, a dureza da barra, maior quantidade de espuma e maior capacidade de limpeza. Por que o sabão de coco, ele tradicionalmente no Brasil é usado como um sabão de limpeza? Porque o óleo de coco tem grande poder de limpeza. E o que diferencia um sabão de coco que a gente usa para lavar roupa de um sabão de coco que a gente usa, né, para tomar banho? Vai ser principalmente a sobregordura. Então, em um sabão de coco que vai usar para lavar roupa, ele não vai ter sobregordura. A gente não quer que tenha um óleo sobrando para hidratar as roupas, né? A gente quer que limpe o máximo possível. E quando a gente vai fazer um sabonete para uso para o nosso banho, para lavar o cabelo, a gente já coloca uma sobregordura maior. Se a gente coloca 5% de limpeza de pele, cabelo oleoso, se a gente vai colocar, quer fazer um sabão para cabelo tipo o meu, que é super seco, eu coloco até 20% de sobregordura num sabão 100% coco. Mas essa sobregordura grande é só no sabão 100% coco. No sabão que tem gordura insaturada, não dá para fazer isso. E agora, acho que Francis mesmo tinha perguntado, né, do dendê. Vamos desvendar esse mistério, então. Então, o óleo de coco palmiste, a gordura de palma, o óleo de dendê, vem tudo da mesma planta, que é a palmeira africana Elais guinensis. Então, é uma palmeira que os frutos foram trazidos para o Brasil durante a colonização do nosso país, tanto pelos afrodescendentes quanto pelos portugueses. Trouxeram as sementes, plantaram o dendezeiro aqui no Brasil e ele se multiplicou, assim, se adaptou muito ao nosso clima.
Então, existem diferentes tipos de gorduras extraídas desse frutinho aí do dendê. Então, aqui da polpa, que é laranjada, a gente extrai o azeite de dendê, que é super conhecido por todo mundo, né? Que frita o bolinho de acarajé. E também pode ser usado na saboaria. Só que a gente extrai também da polpa aqui do dendê a gordura de palma, que já é mais pastosa, mais neutra, né? Tanto em questão de aroma, quanto em questão de cheiro e cor. Então, se você for fazer um sabão com azeite de dendê, ou que é o óleo de palma extra virgem, ele nunca vai deixar de ser alaranjado. Depois vocês podem olhar lá no meu site, tem um sabão, não tenho aqui para mostrar agora, mas tem um sabão que é de óleo de coco dendê, né? Óleo de coco não, é de óleo de dendê com leite de coco. Aí ficou um laranjado, assim, bem vibrante, ficou bem bonito. E aí eu coloquei um óleo de tangerina, né, para combinar, trazer esse cítrico solar. Mas é isso, o óleo com azeite de dendê nunca vai deixar de ser laranja, porque ele é muito predominante. Se você quer... Eu até fiz um aqui. Não, eu tinha feito um com dendê. Dendê mesmo. Uhum. E aí, eu fui e comprei o óleo de palma, né? Que eu tinha falado. E porque a primeira vez que eu comprei refinado, veio branquinho e tal. Porque essa é a segunda compra que eu faço de matéria-prima. Espera, só deixa eu fechar a porta aqui. Tá. Aí, como eu te disse, tem pouco tempo que eu tô na Saboaria e tem só 6 meses. Uhum. A minha palma acabou tem pouco tempo. Aí eu comprei outra, né? E essa Black Friday que tava tendo. E comprei o da Amazon Oil, o óleo de palma refinado. Não, refinado não, virgem. Extra virgem. Extra virgem. E aí, achei que seria, né? É bom pra gente aprender a estudar, né? Uhum. E aí, na hora que eu abri, aí tava assim, bem laranjadão. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que vai ficar assim nas formulações que eu fazer? Aí eu tô pensando aqui, fazer sabão de manga, de cenoura, de abóbora. Para poder... assim mesmo. Porque o dendê não tem como disfarçar a cor dele, é muito predominante. Então, tipo assim, eu posso dividir a massa e, né, a gente começa já a imaginar um monte de formulações. Tá? O interessante é que tanto a gordura de palma refinada quanto a não refinada, que é o azeite de dendê, tem o mesmo índice de saponificação. Ai, que bom. No sabão ele vai ter, apesar das características aromáticas e de cor, a função dele no sabão em relação à dureza, melhorar a espuma é a mesma. Tanto do azeite de dendê quanto da gordura de palma refinada. Aí eu já estou aqui pensando em várias formulações que eu possa fazer, tanto para eu usar a barra inteira laranjada, ou então como fazer 2 massas e juntar, aí uma massa mais branquinha com a massa do dendê para fazer aquelas brincadeiras que dá no cold, né? Sim. Mas ainda assim, apesar de eu ter 6 meses, eu ainda não fiz nenhum hot. Porque a primeira vez que eu fiz, eu não consigo fazer. Então, eu tô meio que assim, insegura. E aí eu quero pegar mais prática no coach para eu poder ir para o hot, fazer um hot, que eu acho aquela coisa bem rústica assim, do hot que dá. Tá aparecendo ainda para vocês a apresentação? No meu aqui ele deu uma caída. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá sim, tá aparecendo. Tá. Então tá. Então, e curiosamente, aí tira também o óleo de coco palmiste, que é da semente, que é branquinha, que é esse óleo que já é mais característico de óleo de coco, bem branquinho. Só que tem uma questão, assim, que eu venho evitando um pouco, usar o óleo de palma e o óleo de palmiste, é porque os dendezeiros já são cultivados atualmente no Brasil em grandes monoculturas, crônica. Então, por mais que eles digam que seja sustentável, né, tem muita questão de conflito de terra com
os custos também, eu busco usar outros tipos de óleo de coco. Karina. Né? Por exemplo, eu já mostrei o óleo Karina, de coco babaçu. Ah, desculpa. Você cortou a fala. Até que parte vocês ouviram? Eu escutei até a parte que você está evitando usar o coco o óleo de palma e palmiste. Aí eu quero saber o motivo. Eu tenho evitado um pouco pela questão socioambiental. Por quê? O que acontece? O dendezeiro, no Brasil, ele já é cultivado em grandes extensões de monocultura, principalmente no norte, região amazônica, que tem gerado muito conflito de terra com indígenas, tem gerado desmatamento. Então, eu evito, eu não vou dizer, eu uso ainda, principalmente a gordura de palma. O palmiste eu já parei de usar porque eu substituí pelo babaçu. Mas eu pretendo, assim, ao longo do tempo, usar a menos quantidade possível, porque eu me preocupo muito com essas questões, com o que a gente está financiando, né, comprando as nossas matérias-primas. Então, já que para o óleo de coco tem vários outros óleos, como o babaçu e o licuri, que é o próximo que eu vou mostrar, eu acho que a gente pode estar privilegiando usar esses óleos de coco brasileiros, que são de cooperativas, de pequenos produtores. Esse óleo de coco licuri vocês conseguem comprar por uma empresa que chama Licuri Brasil. É um óleo assim. Eu só conheço ela, mas eu ouvi falar que tem outra, não sei dizer o nome. Não, eu também não sei, eu só vejo ela vendendo. Eu ainda não experimentei na saboaria o óleo de coco licuri, eu só comi os coquinhos, que são deliciosos. É um coquinho bem pequenininho e extrai o óleo de coco da semente também. Ele tem um aroma bem delicioso de coco e é um óleo de coco mais emoliente também do que o palmiste. Então, um sabão só de óleo de coco licuri, ele tem uma espuma mais cremosa que um sabão de óleo de coco palmiste ou coco da praia. Então, eu acho que vale a pena a gente ir experimentando, né, cada vez mais as nossas matérias-primas aqui. E dentro ainda dos óleos láuricos, tem o tucumã, que é um coquinho muito típico, né, da Amazônia. Há pouco tempo eu estive em Manaus e lá eles comem tapioca, né, com a polpa do tucumã e queijo coalho, é uma delícia. Mas aqui na taboaria eu uso muito a manteiga, que se extrai da semente do coco tucumã, e na Amazon Oil tem também esse óleo, que é tipo um dendê, né? Que é extraído da polpa do tucumã. O óleo eu não usei ainda, mas a manteiga sim, é uma manteiga branquinha, mais durinha. Também de trazer uma espuma abundante, tanto de tucumã quanto murumuru, elas são mais emolientes, então e peles secos, quanto pelo pele oleoso. Tudo depende da dosagem que a gente vai usar. Então, a manteiga de murumuru tem esse aspecto. Ela é branquinha, durinha. E muito boa. Assim, eu tenho usado muito murumuru também em cremes, principalmente creme para pele, creme para o cabelo. Ela é muito boa porque tem as moléculas, os ácidos graxos menorzinhos que penetram na nossa pele, né, na camada mais do cabelo, então é um produto muito bom. E como sobregordura no sabão, ela tem esse papel também de nutrir pele e cabelo. Então, aqui a gente finalizou os láuricos, que são os óleos de coco. Todos esses que eu falei até agora são óleos e manteigas provenientes de palmeiras, tanto maioria brasileiras e teve o dendê, que é africano. Agora eu vou entrar em outros tipos de manteigas que não são provenientes de palmeiras, portanto não são láuricos. O primeiro é a manteiga de cacau, né? Não tem quem não conheça a manteiga de cacau, que é uma planta nativa da América Central, vendeu bastante, muito cacau plantado na região nordeste do Brasil também. Então, a gente consegue manteiga de cacau de
qualidade eu compro da Amazon Oil ou então da Jupará, que vende manteiga de cacau para fazer chocolate, mas que é maravilhosa para saboaria. A manteiga de cacau deixa a barra do sabão bem durinha, bem firme. Que esse sabãozinho que eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês, ele é feito com manteiga de cacau e cacau em pó. Então, é com um aroma delicioso de chocolate, bem suave. Uns 30% de manteiga de cacau, 30% de uma gordura insaturada e 30% de óleo de coco. Então, é uma barra bem firme, bem cheirosinha, assim, e é uma barra muito boa para pele e cabelo oleoso, super nutritiva. E a manteiga de cacau, ela dá, então, essa espuma bem cremosa. A manteiga de cacau, ela é bem dura, né? Não sei se vocês conhecem, mas ela é quase uma cera, assim, é uma manteiga bem dura, é igual um chocolate branco mesmo. Já a manteiga de cupuaçu é da mesma mesmo gênero do cacau, Theobroma. Só que a manteiga de cupuaçu ela é mais emoliente, é mais cremosa, a temperatura ambiente. E ela tem uma ótima capacidade de interação com a água. Então, a manteiga de cupuaçu eu já uso num condicionador para cabelos normais oleosos, num shampoo, ou num sabonete para todo tipo de pele, né? Enquanto a manteiga de cacau eu reservo mais para pele e cabelos secos. Tem, assim, também a manteiga de karité, que eu sou apaixonada, apesar de não ser brasileira, uma manteiga brasileira. Ela é uma árvore de karité, é a árvore de manteiga numa língua africana, de origem africana. É uma planta, né, que é de África. Ela, assim como as quebradeiras de coco babaçu no Brasil, lá nos países africanos, não sei dizer exatamente em quais deles, mas eu sei que, por exemplo, em Moçambique tem. Existem as cooperativas de mulheres que coletam esses frutos, então, da manteiga de karité e extraem a manteiga de uma maneira bem artesanal. E eles vendem, assim, nas feiras. A manteiga de karité é muito utilizada na culinária lá dos países africanos. Recentemente, eu consegui comprar uma manteiga de karité que eles falam que é de comércio justo, né? Que tem aquele selo Fair Trade. Então, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês um link para participar de um grupo de compras, que é uma moça que consegue importar diretamente eu não lembro de qual país, mas importa uma manteiga de karité de qualidade excelente e com esse comércio justo, né? O que isso quer dizer? Que as mulheres que coletaram e produziram essa manteiga estão sendo remuneradas adequadamente. Porque aqui no Brasil, as mulheres quebradeiras de coco babaçu passaram por alguns períodos em que elas tinham um trabalho análogo à escravidão, que elas não recebiam quase nada por um trabalho super pesado e por isso foram criadas cooperativas para a proteção e remuneração justa dessas mulheres. E aí eu chamo a atenção para vocês também, se forem trabalhar com a manteiga de karité, que busquem um bom fornecedor, que seja social e ecologicamente justo, né? E a manteiga de karité, ela é uma manteiga super emoliente, maravilhosa para quem tem pele sensível, para pele e cabelos mais secos. O meu cabelo ama manteiga de karité no condicionador. A gente tem também a manteiga de bacuri, ela tem essa cor aí que está na foto, ela é bem marronzinha, parece um chocolate. A manteiga de bacuri, ela é bem emoliente. Não ela tá é uma aparecendo, manteiga que está na derrete. manteiga de karité ainda. Não. Agora já tá, agora tá Apareceu? aparecendo. Sim, A manteiga de apareceu. bacuri, ela tem uma textura assim bem levinha. Você pode usar até pura na pele. Quando tá mais quente, ela não tá muito dura, né? Nas épocas de verão aí, então é uma manteiga que a gente consegue usar pura na pele.
Ela é rapidamente absorvida, é uma manteiga muito boa para usar em produtos infantis também. Só que ela tem essa cor muito predominante, né? Então, um sabão que você fizer com manteiga de bacuri vai ficar marrom. Não tem como. Recentemente, eu até encontrei numa loja um pote de creme de uma marca de cosméticos super famosa, aquela L'Occitane, falando que era uma manteiga de bacuri corporal. O creme era branquíssimo. O que isso quer dizer? Que devia ter ali 0,2% de manteiga de bacuri, porque a manteiga de bacuri é marrom. Então, quando a gente começa a estudar cosmética natural, a gente começa a ser mais exigente também com os produtos que a gente vai comprar, né? Quando você produz o seu próprio sabão ou o seu próprio creme de bacuri, você vai saber que ele vai ficar amarronzado, logicamente, por conta da cor da manteiga. Eu gosto muito de colocar o bacuri em sabonetes para crianças e em shampoos para cabelos mais secos e peles mais secas também. Uma pessoa tinha me pedido para falar aí sobre a manteiga de ucuúba, que é essa próxima. A manteiga de ucuúba, de todas as manteigas que eu falei até agora, é a manteiga que eu já tive contato. Ela é quase como uma cera de abelha, bem dura mesmo. Então, a manteiga de ucuúba eu uso nos sabões numa proporção pequena, em torno de 10%, porque, como a colega tinha falado lá no grupo, ela também acelera a temperatura da massa do sabão, então ela pode dar uma desandada ali. E então eu uso numa proporção menor, só que a manteiga de cuba ela tem um grande a vantagem dela de se usar no sabão é que ela cria um biofilme na pele, no cabelo, assim, de proteção mesmo contra a desidratação. Então, tá dando para vocês verem que sumiu aqui para mim, hein, a manteiga de cuba. Tá aparecendo aqui. Então, tá. Então, ela tem essa cor aí bem parecida com a da foto. Às vezes ela tá um pouco mais marrom, um pouco mais laranjada. Mas ela tem, então, essas propriedades. Lá na Amazônia, eu sei que eles fazem muita vela com cera, com essa manteiga de cuba, que às vezes é chamada até de cera de cuba, por ser muito dura. Né? E agora passando para as gorduras insaturadas, que são as gorduras líquidas a temperatura ambiente, que são quimicamente mais instáveis, porque tem aquela ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, elas estão mais sujeitas à oxidação. É mais interessante a gente usar um sistema antioxidante no sabão que tem gorduras insaturadas. Por exemplo, se eu fazendo um sabão só de azeite de oliva, é bem interessante usar oleoresina de alecrim ou vitamina E na massa do sabão. São os antioxidantes naturais que a gente tem acesso. Então, as gorduras insaturadas a gente usa na fórmula do sabão, porque conferem mais emoliência, mais condicionamento, uma limpeza mais suave e espuma mais cremosa ao sabão. A primeira é uma gordura que eu amo. Eu amo óleo de castanha do Pará. Ele tem um aroma meio de nozes, assim, é um aroma bem presente da castanha do Pará, delicioso. Se você usar numa proporção de 30% ali na massa do sabão, ele vai permanecer, vai trazer esse aroma para o sabão. Além de ser uma gordura muito boa para a pele e para cabelo, para nutrir e proteger peles e cabelos secos. Eu tenho um sabão que eu chamo de castanhas amazônicas, que eu coloco 30% de óleo de coco, só para dar mais poder de limpeza e espuma, e o resto é de gorduras amazônicas, que eu coloco castanha do Pará, bacuri, pracaxi como sobregordura, eu faço ele no hot process. Então, eu faço um sabão bem emolido. Tem o óleo de andiroba, que também é uma semente de uma árvore amazônica, que é riquíssima em óleo. Eu li um estudo falando que pelo menos 40% da semente de uma andirobeira é óleo. Então, 40% dessa semente é óleo.
Então, ela é uma planta amazônica também. O óleo de andiroba, ele já é mais versátil, assim, ele pode ser muito bom para peles e cabelos oleosos, ele ajuda a tratar a acne, então você pode fazer um sabonete, por exemplo, anti-acne, anti-caspa, um shampoo, né? Utilizando óleo de andiroba, mais ou menos ali 30% de andiroba, com um óleo de coco e uma outra manteiga, por exemplo, uma manteiga de cupuaçu. Tem também o óleo de maracujá, que é maravilhoso. Ele é ótimo para peles super sensíveis, então é muito bom. Eu tenho feito uma receita de sabão que eu uso um pouquinho de óleo de coco, né? 30% de coco. O restante é gordura de oliva. E eu uso óleo de maracujá ainda como sobregordura no hot process. Então, o óleo de maracujá, ele é perfeito, assim, ele tem alguns compostos também que ajudam a acalmar, relaxar, além de nutrir a pele. Então, ele é perfeito para um sabonete para uma pele bem sensível, como os recém-nascidos, idosos. Tem o óleo de buriti, que é super antioxidante, só que é um óleo bem caro. Então, essas matérias-primas, como que eu faço? Assim, um outro ponto que eu presto atenção quando eu vou formular o meu sabão. Que é uma matéria-prima muito nobre, mais cara, como é o óleo de buriti, que eu acho que, se não me engano, ele custa quase R$ 300 o litro. Eu só usaria ele na saboaria como uma sobregordura no hot process, porque no hot process a gente consegue selecionar qual vai ser o óleo que vai estar sobrando ali na barra sem saponificar. Enquanto no cold process a gente não consegue definir qual vai ser a nossa sobregordura. Então, óleo de buriti super antioxidante seria um sabão, assim, um sabonete muito bom para peles, para melhorar assim, aspectos de peles mais envelhecidas, mais ressecadas. O óleo de goiaba é outro que eu sou apaixonada, extraído da semente da goiaba. Ela tem essa cor bem vermelhinha. É um óleo também rico em antioxidante. Eu acho que ele é um bom substituto, inclusive, para o óleo de rosa mosqueta, que é um óleo muito caro. Eu uso ele num sabonete como para pele do rosto, junto com argila rosa, na sobregordura. E uso também, faço um sérum para o rosto, um creminho para o rosto. Gosto muito da goiaba para o rosto. Tem o óleo de pracaxi, que é considerado assim como se fosse um silicone natural, porque ele tem o poder de... o óleo de pracaxi, ele é bem líquido, linoleico, mas se esfriar um pouquinho, ele já endurece um pouco, o que quer dizer que ele também tem uma porcentagem razoável de gorduras saturadas. Então, ele forma um biofilme nos nossos fios, na nossa pele, protegendo contra a desidratação. É um óleo muito legal de usar, então, também como sobregordura. Né, o azeite de oliva, eu já falei bastante dele, vou dar uma passada aqui. E coloquei esse óleo de girassol aí, gente. Por quê? Porque às vezes a gente quer começar na saboaria, quer aprender a fazer o sabão e não tá podendo investir tanto. Super fácil, super tranquilo usar o óleo de girassol de supermercado misturado com óleo de coco, que você tem mais fácil acesso para fazer seus primeiros sabões. É uma ótima maneira, assim, de melhorar, assim, reduzir o custo que você vai ter na saboaria é utilizando esse óleo de girassol refinado mesmo. A composição química de ácidos graxos de um óleo de girassol refinado é a mesma de um óleo de girassol extra virgem, só que o refinado não vai ter os sais minerais, não vai ter a vitamina E, que é um componente muito importante do óleo de girassol. Mas, fora isso, tranquilo usar ele na saboaria. Quando a gente quer baratear, né? Então, o preço de custo do nosso sabão, e ele é um óleo emoliente, muito bom para a pele, para o cabelo também. Então, você pode fazer um sabão combinando óleo de coco, óleo de girassol e, por exemplo, manteiga de cacau. Aí você faz um sabãozinho tipo aquele que eu mostrei. Tem também o óleo de abacate, que é maravilhoso, só que eu não tenho trabalhado com o óleo de abacate puro na saboaria, porque é um óleo caro. Não, eu acrescento a polpa de abacate ao sabão, que essa polpa que vai trazer, então, o óleo de abacate. Cerca de 8% da polpa corresponde ao óleo.
Então, em 100 gramas de polpa de abacate, a gente tem 8 gramas de óleo. E finalizando aqui, a gente vai para o óleo de rícino. O óleo de mamona, né, que é essa planta que, se não me engano, também é asiática, mas que se adaptou super bem ao Brasil. O óleo de mamona, ele é muito indicado para fazer sabões que você vai ter como uso para shampoo em barra, porque ele dá uma espuma mais estável, mais cremosa, muito boa para usar como shampoo, mas nada impede também de usar para a pele. Mas é que o óleo de rícino, ele tem uma questão assim já da medicina popular, de ser usado para crescimento de cabelo, né? Eu vejo muita gente falando para usar óleo de rícino na sobrancelha, para melhorar o crescimento dos fios. Então, a gente tem essa prática de colocar mais ou menos uns 10% de óleo de rícino na fórmula do sabão, para um sabão para os cabelos. Então, finalizei aqui nessa parte de falar sobre os óleos e manteigas. Eu falei um pouquinho de cada um, né? Só para dar uma noção, assim, a gente poderia ficar o dia inteiro falando. Então, no sabão, a gente está sempre buscando equilibrar as gorduras que são saturadas com as gorduras insaturadas, buscando escolher aquelas gorduras que têm a ver com o propósito do nosso sabão. Uma pessoa tinha me perguntado lá no grupo qual que é a diferença de um shampoo em barra para um sabonete em barra, quando a gente vai fazer essa bonificação. Eu digo que não há diferença. Os sabões, a maioria deles é multifuncional. Pode ser usado tanto como shampoo em barra quanto como sabonete. Os únicos que eu deixo reservados são os sabonetes feitos pelo Hot Process, que tem muita tintura. Por exemplo, o meu sabão de barra bate-mão, eu não indico lavar o cabelo com ele, porque ele tem muita tintura, então ele tem muito álcool. O álcool pode ressecar os fios. Fora isso, a maioria dos sabões a gente vai formar. O sabão que serve para cabelo seco vai servir para uma pele seca. O sabão que serve para uma pele oleosa vai servir também para um cabelo oleoso. Você pode sim fazer um sabão assim. Esse vai ser o meu shampoo em barra. Então você vai colocar óleo de rícino, óleo essencial de alecrim, manteiga de cupuaçu, mas nada impede que você use ele para tomar banho também, entenderam? Então ele é bem multifuncional, assim. E outra pessoa, não lembro não sei se essa pessoa é aqui presente agora ao vivo, tinha me perguntado sobre o oleato de mulateiro. E o que é esse oleato? O oleato é quando a gente usa um óleo vegetal como solvente para extrair as propriedades medicinais das plantas, das ervas. E aí, esse Karina, óleo ele vai ser, então... Foi você, Fran? Oi, eu perguntei sobre extrato de mulateiro que eu comprei. Foi glicerinado, não? Não, peraí. Não, porque eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei que eu tinha comprado extrato de mulateiro, porque eu vi que eu te sigo, então eu vejo que nas suas formulações você usa muito extrato de mulateiro. Eu falei, vou comprar para eu também ver. E aí, como que você usa o extrato de mulateiro? Mas você comprou oleoso ou glicerinado? Comprei o oleado. Peraí, o óleo. Não, cadê? Deixa eu ver. Que eu te mandei aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Extrato oleico de mulateiro. Coloquei igualzinho que tá no rótulo. Quero saber como posso usar o extrato oleico de mulateiro na saboaria. Para você usar um extrato oleico, você tem que saber qual é o óleo base, né? Esse extrato oleico quer dizer, então, o quê?
que eles colocaram a casca do mulateiro em maceração dentro de algum óleo e esse óleo carreou algumas propriedades do mulateiro. Então, você vai usar esse óleo como alguns óleos da sua base do sabão. Ou vai usar ele como uma sobregordura no hot process, entendeu? Só que aí você precisa saber qual óleo é esse. A não ser que você vá usar como sobregordura no hot process, aí não tem... Não precisa de né? saponificar, né? Não precisa saber o índice de saponificação. Entendi. Aí, então, deve estar lá Eu no uso rótulo. mais o extrato glicerinado de mulateiro. Vou explicar por quê. O extrato Tá. oleoso eu nunca usei. Porque o óleo, ele é um solvente apolar. Ele se liga ele tem aquela longa cadeia carbônica e quando ele não está saponificado, ele se liga aos compostos apolares das plantas. Então, quando a gente vai fazer um extrato de erva, a gente tem que ver qual é o principal componente dessa erva para a gente saber qual meio de solvente a gente vai utilizar. Então, a gente pode fazer um extrato em glicerina, a gente pode fazer um extrato na própria água, né? Que é o caso dos chás, das infusões. Pode fazer um extrato em álcool, que são as tinturas alcoólicas. E pode também fazer esse extrato em óleo. Quando a gente vai fazer extrato em óleo, geralmente a gente usa o extrato em óleo quando a planta é rica em óleos essenciais, no caso da maioria das plantas aromáticas, como alecrim, e lavanda, ou a planta é rica em flavonoides, como as calêndulas e as camomilas, que são amarelinhas. Os flavonoides são compostos amarelos, pigmentos amarelos, ou carotenoides, que está muito rico aí, muito presente também, por exemplo, na cenoura, se você quiser fazer um extrato de cenoura. Já as plantas que são ricas em tanino, que é o caso do mulateiro e que é o caso também do barbatimão, é mais interessante a gente fazer esse extrato com um solvente polar, que é a glicerina ou a tintura. Mas, já que você comprou o extrato oleico de mulateiro, acredito que dentro do laboratório eles devem ter alguma maneira mais eficiente de extrair os taninos, não sei como é feito, né? Mas se fosse fazer um extrato caseiro, eu indicaria fazer o extrato caseiro do mulateiro ou do barbatimão em álcool ou glicerina. Nesse caso, a gente conseguiria usar só no hot process. No cold process, a gente não consegue acrescentar, né? Então, Quem eu posso quiser aprofundar essa questão das ervas, eu indico 2 livros, que é esse aqui de Plantas Medicinais Brasileiras, da editora Plantaro, que aí você vai vir aqui, ele ainda não tem um mulateiro, mas você vem aqui, ó, abre o livro na planta que você quer e ele te fala, o principal componente dessa planta é tal, é flavonoide. Aí você já vai saber, então eu posso fazer uma tintura ou um extrato glicerinado que vai me servir. Se for tanino, ou melhor, flavonoide, você pode extrair tanto em álcool quanto óleo. Se for um tanino, você já vai saber que ele vai ser melhor extraído na glicerina ou no álcool. E se quiser aprofundar ainda mais nessa questão das ervas medicinais, tem esse outro livro, que é Farmacognosia da Planta ao Medicamento, da professora Simões. Ele já tem 2, então não é mais esse livro. Mas aí são os 2 livros que eu... Você indica. Não está aparecendo, parou na... Não está aparecendo o livro que você está indicando. Você está mostrando ele? Karina.
Pelo jeito, a K caiu, né? Karina caiu. Deve ter caído na internet, alguma coisa assim. Ela tá colocando no grupo aqui. Olha aí no grupo para vocês verem. Ela falou que a internet dela caiu. Vamos tentar entrar de novo, né? Peraí. Aí, ela entrou. Tá, seu microfone tá desligado. Oi, voltei. A internet caiu mesmo. Mas é Então, isso, eu estava finalizando o conteúdo da aula, assim, o meu propósito foi trazer para vocês, assim, quais são os ingredientes da saboaria, né, para vocês entenderem melhor também sobre os cursos de saboaria, saber né, que tipo de aula te interessa mais, né, como você quer aprender a saboaria. Tá me ouvindo, Francis? tô ouvindo. Então, a gente tem, né, três técnicas principais da saboaria. Uma é o cold process, que a gente faz esses sabonetes que dá para... Tem um aspecto mais liso, uma massa mais uniforme. A técnica é mais simples de preparo. Geralmente, quem quer iniciar na saboaria faz o cold process. Tem o hot process também, que é um sabonete mais rústico, a barra fica mais rústica. Mas também dá para fazer uma brincadeira com cores no hot process, porque eu trabalho com hot process fluido. A massa ela fica um pouco mais fluida, então dá para fazer. O hot process a gente faz um cozimento da massa em banho-maria, que aí permite selecionar assim exatamente qual vai ser a nossa sobregordura, porque a gente só acrescenta sobregordura depois que a massa está cozida. Mas a dificuldade seria saber os pontos certos da massa. Por isso que até o e-book do Hot Process eu estou demorando mais a fazer, porque vocês precisam visualizar muito bem qual é os pontos assim da massa do Hot Process. E tem também os sabonetinhos glicerinados, que são mais translúcidos. Que são sabonetes que a gente faz pelo Hot Process, faz uma massa de sabão normal, e depois usa alguns solventes, como glicerina, açúcar e álcool. E é um sabonete que dá para usar vários extratos de ervas medicinais também, assim como dá para usar no Hot Process. Então, tem essas três técnicas principais. E esse da glicerina translúcido, a glicerina a gente compra ou você vai ensinar a fazer? Não, a glicerina tem que comprar. Ah, tá. Tem que, para fazer o sabonete de base translúcida, além dos ingredientes normais, né? A base dele é óleo de coco e óleo de girassol saponificados, ou óleo de coco e óleo de oliva, pode ser girassol ou oliva. O girassol é mais neutro. O girassol do mercado mesmo ou o girassol virgem? Fica a seu critério. Eu uso do supermercado mesmo. Entendi. O girassol virgem eu deixo assim mais para cremes, produtos que vão ficar mais na pele. No sabonete que é de arrasto, eu uso mais o de supermercado. Tá. E aí você vai usar também, vai ter que comprar também álcool de cereais, açúcar, pode ser qualquer açúcar que você tenha na sua casa. O açúcar, eu prefiro usar o demerara orgânico, mas você pode usar qualquer açúcar. A única questão é que o mascavo vai deixar o sabonetinho marrom, né?
Bom, né? Se você usar um açúcar branco, ele vai ficar mais transparente. E a E também glicerina, a você tem glicerina vegetal. Ah, tá. Glicerina vegetal. Aí eu indico todos os fornecedores, tá? Ah, De não. todas as matérias-primas. A glicerina poderia ser usada também, a glicerina de farmácia, só que ela é derivada de petróleo. Mas Não. quimicamente é a mesma molécula de glicerina vegetal, entendeu? Entendi. Não, quer dizer, vou entender quando eu fazer seu curso. Joia. Então é isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Nossa, tem tantas. Não, mas aí, o extrato do mulateiro, esse que eu comprei. Então, eu posso usar ele também como uma sobregordura? Pode. Tá. O copaíba. Uma vez eu te perguntei do copaíba. Aí, A copaíba, ela não é exatamente um óleo vegetal. A gente chama ela de óleo, resina ou bálsamo vegetal, porque ela tem muitos princípios ativos. Ela é um óleo muito carregado de óleo essencial, de resinas. Então, é um óleo com grande potencial medicinal. A gente não saponifica óleo de copaíba. A gente usa o óleo de copaíba numa porcentagem semelhante ao de um óleo essencial. Você disse que ela, tipo, ela ajuda a aumentar o aroma do sabonete, não é isso? Por ele ser muito resinoso, ele ajuda a fixar o aroma dos óleos essenciais, que são mais voláteis. Foi isso que você me falou. Ah, não. Então tá. Uhum. Então é isso, minhas dúvidas. Eu quero... Só uma dúvida, por que nunca fala em óleo, por exemplo, de gergelim para fazer o sabão? Daria certo também? Dá, eu até quero incluir ele na minha apostila, porque a gente tem aqui no Brasil, né, a Sésamo Real, que produz um óleo de gergelim maravilhoso. E tem óleo de gergelim quilombola também no Brasil. Ele seria um óleo linoleico, oleico, que você usaria como se fosse um azeite de oliva ou um óleo de castanha do Pará. Ele é muito bom também. Bacana, obrigada. Obrigada pela aula, foi ótimo. Que bom. Também adorei. Que bom, gente. Grata pela presença de vocês aqui hoje, no sábado à tarde, me acompanhando. Fico muito feliz, assim, se tiverem qualquer dúvida, né, quiserem... Eu vou deixar essa aula salva, eu vou colocar ela lá no YouTube. A vantagem de quem esteve aqui comigo é para poder tirar suas próprias dúvidas, né, mas eu estou querendo colocá-la lá no meu canal do YouTube. E Valda, que perdeu quase a aula toda, vai poder assistir desde o começo de novo. E é isso, gente. Estou com as minhas inscrições abertas, né, para as aulas de saboaria, para quem quiser aprender a fazer sabão. Tem a aula de como formular o seu sabão, que ela é básica. Ela é quase um pré-requisito para você poder fazer a aula de saborear quente ou a frio, porque se você fizer só a aula da técnica, você não vai aprender a formular. Eu dividi dessa maneira porque a Joana até fez comigo quando eu fazia tudo junto, a aula de formular e a aula de técnica, mas ficava uma aula muito extensa, eu acho que ficava cansativo para quem fazia, para mim também, que era uma aula de quase 4 horas. Então, eu preferi dividir, e aí vocês fazem, né, a parte de como formular, e aí depois escolhe qual técnica quer fazer, se quiser fazer todas. Eu tenho um cupom de desconto para quem quer fazer as 4 aulas, né, de como formular, hot process, cold process e glicerinado. Que era hot. Uhum. Outra coisa, a polpa, como eu tô com esse sabão, com esse tanto de sabão agora laranjado, então eu vou ter que investir nas polpas, né? Que é cenoura, manga e abóbora. Cozinha? Depende. Fica a seu critério. Cenoura e abóbora, geralmente eu faço um purê cozido, bem concentrado. Frutas eu já uso in natura. E aí a quantidade de polpa, você tá com o e-book, né? Lá diz como usar, é a partir da formulação que a gente consegue saber a quantidade de polpa, a partir da quantidade de água que a gente vai usar na fórmula. Tá, então eu vou dar uma olhadinha novamente, porque eu vou ter que fazer. Joia. Então é Karine. isso, grato, viu, pessoal? Oi, Mariana. Oi, grata pela aula. Eu só queria ver, você falou dos livros de plantas medicinais, né? Aí você falou daquele do Lorenzi e outro você falou farmacognosia.
Aí eu não peguei o É. resto do nome. Essa Bíblia que ele é gigante, mas a versão dele atual é menor, a edição atual. É Farmacognosia da planta ao medicamento. Ela é de vários autores, mas a pessoa que organiza se chama Simões. Deixa eu ver se eu acho. Beleza, muito grata. É. A capa dele agora é verde. Oi, Diógenes, pode falar. Diógenes, quer fazer alguma pergunta? Estou ouvindo, sim. Tá ouvindo? Sim, pode falar. É porque meu fone tá com problema. Eu tirei aqui o fone, aí eu não escuto direito vocês quando eu tiro. Se você É quiser, sobre pode o curso. escrever também. Uhum. Oi? Não pode falar, tá dando para ouvir. É sobre o curso, né, que eu quero saber. Eu tô vindo do zero, né? Uhum. Nunca fiz tal. Eu moro aqui em Salvador. E aqui onde eu moro tem acesso a esses olhos tudo aí, tranquilo. Sim. Tá? E é isso, eu queria saber se para mim dá para fazer esses cursos. Dá sim. E aí, como eu expliquei um pouco para você, o ideal seria você fazer aquela aula de como formular, para você entender melhor a química da saponificação, como formular o seu sabão. E aí você escolhe se quer aprender primeiro a técnica do hot process ou do cold process, sendo que o cold process é uma técnica mais simples, então geralmente eu recomendo a pessoa começar por ela. Mas eu ensino assim do básico mesmo para todo mundo que quer aprender do zero, mas também, né, mesmo para quem já sabe alguma coisa como a Francis, acaba tendo alguma dica, né, algum acréscimo. Mas eu ensino do zero para quem nunca teve contato com essa boaria. Eu vou fazer esse aí do Cold Plus. Tá, joia? Seja Depender, eu faço bem-vindo. logo o pacote todo. E essa aula Tá, fica joia? Eu vou gravada? mandar lá no grupo o cupom de desconto. Fica gravada essa aula? Disponibilizada? Vai ficar. Eu vou deixar. É a primeira vez que eu fiz aqui no Google Meet, mas eu acho que eu tô gravando a aula. Eu acho que eu vou conseguir colocar no YouTube. Aí eu mando o A link do lá no curso? nosso grupo também. A do curso também. Então, caso eu não possa estar no Fica. momento, aí fica disponibilizada também, né? Isso. A do curso vai ficar disponibilizada também pelo canal secreto do YouTube, só para quem fez o curso, por 3 meses. Porque eu também cheguei atrasado. Então tá, Aí, depois você, quem chegou atrasado, assiste essa aula desde o comecinho. Vou deixar lá no YouTube, se a tá bom. tecnologia que permite. Muito obrigado, viu, Karina? Obrigado Vou também a dar também todos aí Maria, vão ficar participantes. gravadas. Eu que agradeço a sua presença. É isso, gente. Vou finalizando aqui também, porque eu tenho um compromisso. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo. Um abraço, Cá. Beijos. Tchau, gente. Beijo. Tchau.